Como anunciado no final do vídeo passado, este vídeo consistirá da apresentação de uma série de nomes declinados pertencentes à segunda declinação nominal. Serão apresentadas as três categorias de nomes da segunda declinação: os não contratos, os contratos e os pertencentes à declinação ática. Antes de apresentarmos os exemplos de cada um desses grupos, será retomada a tabela correspondente a cada um dos três: a tabela dos não contratos, a tabela dos contratos e a tabela dos que pertencem à declinação ática. Como foi feito no caso dos exemplos da primeira declinação, aqui também a apresentação desses exemplos será uma oportunidade para recordarmos algumas regras de acentuação. Eu menciono de início as principais regras. Nós sabemos, 1. Que o acento circunflexo só pode estar ou sobre vogal longa ou sobre ditongo. 2. Que para que uma palavra possa ser proparoxítona ou properispômena, a vogal da última sílaba deve ser breve. 3. Se a penúltima sílaba possui uma vogal longa ou um ditongo, e se o acento cai sobre essa vogal ou esse ditongo, e se a vogal da última sílaba é breve, então o acento é circunflexo. A palavra é properispômena. Essas três regras são regras gerais para qualquer palavra da língua grega. Há algumas regras específicas da segunda declinação. Primeiro, se a palavra é oxítona no nominativo singular, ela será perispômena no genitivo e no dativo dos três números. É uma regra que também vale para a primeira declinação. Segundo, a terminação OI do masculino e feminino plural do nominativo e vocativo é considerada breve para efeitos de acentuação. E 3, uma regra que diz respeito às palavras contratas. Se uma palavra é contrata e perispômena no nominativo singular, o nominativo, vocativo e acusativo do dual serão oxítonos e não perispômenos. E 4, com relação aos nomes contratos, eles serão perispômenos no nominativo singular se eles são simples e serão paroxítonos no nominativo singular se eles forem compostos. Então essas são as regras básicas de que nós nos serviremos aqui na declinação dos exemplos a serem apresentados a seguir. Esta é a tabela das terminações não contratas. Como já foi visto no vídeo anterior, o nominativo do masculino e feminino singular é em os, é sigmático. O vocativo do masculino e feminino singular é o tema puro com grau reduzido de O breve para E breve. E o acusativo, a marca é nu, é o acusativo, a terminação do acusativo é on. Essa terminação do acusativo é utilizada para os três casos iguais do singular do neutro, on e on. E o genitivo, comum a masculinos, femininos e a neutros, é u, e o dativo, também comum, o com iota subscrito. O plural dos masculinos e femininos no nominativo e no vocativo é em
oi, sendo que esse oi, esse ditongo, é considerado breve para efeitos de acentuação. O acusativo plural em us. E no caso do neutro, os 3 casos iguais do plural são em abreve, como também ocorre na terceira declinação. Genitivo do plural, que vale tanto para masculinos e femininos quanto para neutros, é em on, a mesma terminação da primeira declinação, com uma diferença. O on da segunda declinação não é necessariamente perispômeno. E o dativo plural, também usado comumente para masculinos e femininos e para neutros, é em ois. Quanto ao dual, tanto masculinos quanto femininos e neutros têm sempre a mesma forma, a mesma terminação, nominativo, vocativo e acusativo, em ômega, genitivo e dativo em oin. Então, começando pelos substantivos não contratos. Primeiro exemplo, a palavra logos, o substantivo logos, que significa discurso, razão, argumento, enfim, tem vários sentidos. A palavra logos é uma palavra paroxítona com a vogal breve na penúltima sílaba. A vogal acentuada é uma vogal breve. Nesse caso, não há nenhuma dificuldade com relação à acentuação. A palavra manterá o acento sempre na penúltima sílaba, acento agudo, independentemente de se a terminação é breve ou longa, o acento será sempre agudo na penúltima sílaba. E basta então que nós acrescentemos as terminações da segunda declinação, é uma palavra masculina, então serão as terminações masculinas e femininas da segunda declinação. Logos, no nominativo singular, loge, nós vimos que o vocativo feminino e masculino é em tema puro, com uma gradação da vogal de omicron para epsilon, de o breve para e breve, acusativo logon, nu, como marca, genitivo logo, u, marca do genitivo singular da segunda declinação, dativo em ômega com iota subscrito. O plural do nominativo e vocativo, logoi, nós sabemos que esse oi aqui é breve para efeitos de acentuação. Então, logoi, logoi, logos, acusativo plural, logon, genitivo plural, ao contrário da primeira declinação, não necessariamente esse on tem acento circunflexo no ômega. Dativo plural, logos. Dual, nominativo, vocativo e acusativo, logo. E genitivo e dativo, logoin. Então, logos é um exemplo bastante simples. Vamos passar agora a um novo exemplo. Anthropos significa homem. Aqui nós temos algumas novidades em relação à palavra logos, porque a palavra não é mais uma palavra paroxítona com a vogal breve na penúltima sílaba. A palavra agora é uma palavra proparoxítona. O que vai acontecer no caso de uma palavra proparoxítona? Por conta da regra 2, a palavra só pode ser proparoxítona ou properispômena se a vogal da última sílaba for breve. Então, nos casos em que a vogal da última sílaba deixar de ser breve e passar a longa, o que vai acontecer é que o acento vai ter de avançar. Aqui não tem problema. Nominativo, anthropos, vocativo, anthrope, acusativo, anthropon. Agora, genitivo plural. A vogal da última sílaba tornou-se longa. Nós temos um ditongo aqui na última sílaba. Então, o acento tem de avançar e a palavra se torna paroxítona. Então, antropo e não mais antropo.
A mesma coisa vale para o dativo. Antropo, o acento teve de avançar, porque a vogal da última sílaba é uma vogal longa, é um ômega. Plural, antropoi, antropoi. Nós sabemos que o oi do nominativo e vocativo plurais, ainda que se trate de um ditongo, ele é considerado breve para efeitos de acentuação. Então, é considerado breve, a palavra pode se manter proparoxítona. Acusativo plural, terminação longa, u, né? O acento tem que avançar. O mesmo vale para o genitivo e dativo plurais. No caso do dual, todas as terminações são longas, então o acento avança em todas as terminações. Antropo, 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 antropoin, antropoin. Agora, o exemplo de uma palavra oxítona, não contrata oxítona. O que vai acontecer com uma palavra oxítona com relação à acentuação? Pela regra número 4, as palavras oxítonas no nominativo singular tornam-se perispômenas no genitivo e no dativo dos 3 números. Então, o que nós vamos considerar com relação à acentuação é essa regra número 4. Então, vamos lá. Agros significa campo, nominativo sem problemas, agros, agre, vocativo, agron, acusativo, no genitivo e dativo do singular, do plural e do dual, o que vai acontecer é que o acento da palavra vai se tornar circunflexo e a palavra vai se tornar dioxítona a perispômena. Então, agru, genitivo singular, agro, dativo singular, ambas as formas perispômenas. Plural, sem problemas também, é agroi, agroi, agrus. Genitivo plural, agron, perispômeno. Dativo plural, agrois, perispômeno. O mesmo vai acontecer com dual, as 3 formas iguais, nominativo, vocativo e acusativo, agro, oxítona, e agroin, agroin, perispômenos. Próximo exemplo, demos. Também um substantivo não contrato, dessa vez o substantivo é properispômeno. Então, o que nós temos de considerar com relação a um substantivo properispômeno? É a regra número 2, a mesma regra que nós consideramos com relação às palavras proparoxítonas. Foi o exemplo de antropos. O que a regra número 2 nos diz? Que a palavra só pode ser proparoxítona ou properispômena se a vogal da última sílaba for breve. Então, no caso da declinação de demos, quando a vogal da última sílaba se tornar longa, a palavra não mais vai poder ser properispômena, ela vai se tornar paroxítona. Então, a palavra proparoxítona se torna paroxítona quando a vogal da última sílaba é longa. E a palavra properispômena se torna também paroxítona quando a vogal da última sílaba é longa. Então vamos ver a declinação de demos, que significa povo. Nominativo demos, vocativo deme, acusativo demon, sem problemas. Genitivo plural, a terminação é longa. Então, demo com acento agudo, a palavra deixou de ser properispômena e passou a ser paroxítona. O mesmo vale para o dativo demo. Nominativo e vocativo plurais, a palavra continua sendo properispômena, apesar de nós termos um ditongo na terminação. Nós sabemos por quê. Porque esse ditongo oi do nominativo e vocativo plurais é considerado breve para efeitos de acentuação da palavra. Então, é considerado uma
vogal breve, aqui no final nós teríamos uma vogal breve, então a palavra pode continuar sendo properispômena. Demoi, demoi. Já no acusativo plural nós temos uma terminação com uma vogal longa, na verdade com um ditongo, então a palavra muda de properispômena para paroxítona. O mesmo vale para o genitivo plural, demon, para o dativo plural, demois. No caso do dual, todas as terminações são longas, então a palavra vai ser paroxítona em todas as terminações. Demo, 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 demoin, demoin. A palavra rodós é uma palavra feminina agora, significa caminho. Apesar de ser uma palavra feminina, ela será declinada exatamente como as palavras masculinas, porque na segunda declinação não há diferenças entre as terminações masculinas e as terminações femininas, ao contrário do que ocorria na primeira declinação. É uma palavra oxítona, como agros também era oxítono, vai valer a mesma regra para rodós que valeu para agros no que toca à acentuação. Qual é a regra? É a regra número 4. Uma palavra oxítona no nominativo singular torna-se perispômena no genitivo e no dativo dos 3 números. Então, declinando a palavra rodós, rodós, rodéia, rodon, rodu tornou-se de oxítona a perispômena, rodou também perispômena. O plural rodói, rodói, rodus, no caso do genitivo e dativo, perispômenos, rodon, rodóis. Dual, nominativo, vocativo e acusativo, oxítono, rodou, genitivo e dativo, perispômeno, rodóin. A palavra nessos é uma palavra feminina, significa ilha, é uma palavra properispômena, vai valer a mesma regra que foi aplicada a demos. Então, qual é a regra? É a regra número 2, para acentuação, uma palavra só pode ser proparoxítona ou properispômena, é o caso de nessos, é uma palavra properispômena. Uma palavra só pode ser proparoxítona ou properispômena se a vogal da última sílaba for breve. Caso contrário, a palavra proparoxítona se torna paroxítona e a palavra properispômena se torna paroxítona também. Então, nessos, nesse, nesson. Agora, genitivo plural, terminação longa. Nesso, a palavra tornou-se, então, paroxítona. De properispômena passou a paroxítona. O mesmo vale para o dativo singular, nesso. Mais uma vez, observação sobre o nominativo e vocativo plural. O oi é considerado breve para efeitos de acentuação, portanto, a palavra pode continuar sendo properispômena. Acusativo, genitivo e dativo plurais, terminação longa, a palavra se torna paroxítona. A palavra é paroxítona em todo dual, porque todo dual possui terminações longas. Vamos ver agora uma palavra neutra, não contrata neutra, que é doron. Nós sabemos que todo neutro tem o nominativo, vocativo e acusativo do singular iguais entre si, o nominativo, vocativo e acusativo do plural iguais entre si, e o nominativo, vocativo e acusativo do dual iguais entre si. Essa regra do dual vale, na verdade, para todos os gêneros. Mas então, indo à palavra doron, que é uma palavra neutra, a terminação singular da segunda declinação será on e on para o nominativo, vocativo e acusativo, que, na verdade, é a terminação do acusativo que é estendida para o nominativo e para o vocativo. Então, nós teremos doron, doron, doron. Já o genitivo e o dativo possuem as mesmas terminações do masculino e feminino. Portanto, doro, doro. Plural. Sempre a marca é a para os 3 casos iguais, que é colocado, esse a é colocado no lugar
da vogal do tema. Então, dora, dora, dora é um abreve. Genitivo e dativo, mesmas terminações dos masculinos e femininos. Doron, dorois. Dual, as mesmas terminações dos masculinos e femininos. Terminação sempre longa, doro, 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 doroin, doroin. Agora uma observação sobre a acentuação. Nós consideramos até agora as terminações e vimos que o singular e o plural têm terminações diferentes das terminações dos masculinos e femininos, com exceção do acusativo, na verdade, que é comum, mas o nominativo e o vocativo do singular e os três casos iguais do plural têm terminações diferentes das terminações dos masculinos e femininos. No caso da acentuação, trata-se de uma palavra properispômena. Então, o que vai acontecer? A palavra se torna, por conta da regra 2 aqui, a palavra se torna paroxítona nos casos em que a terminação for longa. Genitivo singular, doro. Dativo singular, doro. Genitivo plural, doron. Dativo plural, dorois. Todo dual, doro, 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 doroin, doroin. Mais uma palavra neutra, trata-se do substantivo pteron. Essa palavra vai ser declinada no que toca às terminações exatamente como a palavra doron, ou seja, nós teremos os três casos iguais do singular em on, os três casos iguais do plural em a breve. Só que como se trata de uma palavra oxítona, nós vamos usar para essa palavra a regra número 4, desse quadrinho aqui à direita, a regra que reza: as palavras oxítonas no nominativo singular tornar-se-ão perispômenas no genitivo e no dativo dos três números. Então, no caso aqui de pteron, nós temos o genitivo do singular pteru, com acento circunflexo, dativo do singular ptero, com acento circunflexo, genitivo do plural pteron, circunflexo, dativo plural pteróis, dual pteroin, pteroin, circunflexo também. Então, a única diferença com relação à palavra doron é essa observação sobre a acentuação, essa observação de que o genitivo e o dativo dos três números tornam-se perispômenos, já que a palavra é oxítona no nominativo singular. Passemos agora às terminações contratas da segunda declinação. Conforme nós já vimos, importa considerarmos, com relação aos substantivos e adjetivos contratos, importa considerarmos apenas as formas do nominativo singular, dos masculinos, femininos e neutros, e do acusativo singular, dos masculinos e femininos e neutros. O vocativo singular, plural e dual possivelmente nunca ocorreu no período clássico, já que não há testemunhos de nenhum uso do vocativo. Com relação ao neutro plural, é importante também uma observação que diz respeito àqueles adjetivos de duas formas em us para o masculino e feminino e un para o neutro, que são adjetivos contratos em dois os breves, omicron, omicron. Então, no caso desses adjetivos, o neutro terá o nominativo e o acusativo do plural não contrato em OA. Mais uma vez, eu estou desconsiderando o vocativo, porque possivelmente nunca ocorreu essa forma de vocativo. Bom, então, atentando-se então para essas formas em vermelho,
As demais formas em preto são idênticas às formas das terminações não contratas. Com relação à acentuação das palavras contratas, vale a seguinte regra: as palavras simples não compostas são perispômenas. As palavras compostas são paroxítonas. Além disso, deve-se observar que o nominativo, vocativo e acusativo do dual nunca será perispômeno. No caso de a palavra ser perispômena nos demais casos e números, nesses 3 casos aqui do dual, a palavra será oxítona. Então, o dual de palavras contratas, ainda que essas palavras possam ser perispômenas nos demais casos, o dual desses 3 casos, nominativo, vocativo e acusativo, será sempre oxítono, nunca perispômeno. Primeiro exemplo de palavra contrata, a palavra nus. A declinação da palavra nus, que significa inteligência, é muito simples. Basta que nós atentemos para o nominativo, vocativo e acusativo do singular, que são os casos em que as terminações serão diferentes das terminações dos não contratos. Nus, nu e nun. Nos demais casos, as terminações serão idênticas às terminações dos não contratos. Então, nominativo, vocativo e acusativo do singular, terminações diferentes das dos não contratos. Nos demais casos, mesmas terminações dos não contratos. Nus é uma palavra simples não composta, portanto será perispômena, com exceção, como nós vimos, do nominativo, vocativo e acusativo do dual, que nunca é perispômeno. Então, palavra perispômena em toda a declinação, com exceção dos 3 casos do dual, nominativo, vocativo e acusativo, em que a palavra é oxítona. E nós podemos ver as terminações, com exceção do nominativo, vocativo e acusativo do singular, as terminações são idênticas às terminações da declinação não contrata. Segundo exemplo, plus, que significa viagem de navio, navegação. De novo, nós vamos atentar para o nominativo, vocativo e acusativo do singular, que tem terminações próprias. As demais terminações coincidem com as terminações dos não contratos. Trata-se de uma palavra simples, não composta, portanto será perispômena em todos os casos, com exceção do nominativo, vocativo e acusativo do dual, casos em que a palavra será oxítona. Mais um exemplo de substantivo contrato. A palavra adelphidus, que significa sobrinho. Vale a mesma regra. Nós atentamos para o nominativo, vocativo e acusativo do singular. E são os casos em que os contratos têm terminações próprias. Os demais casos, todos os demais casos, as terminações coincidem com as terminações dos não contratos. É uma palavra não composta, é uma palavra simples. Portanto, é perispômena, com exceção do nominativo, vocativo e acusativo do dual. Uma observação sobre o acento dessa palavra antes da contração. Há uma divergência sobre se a palavra antes da contração era oxítona ou paroxítona. O Bailly, por exemplo, considera, um dicionário, o dicionário grego-francês, considera a palavra como sendo oxítona antes da contração.
o Liddell Scott considera a palavra como sendo paroxítona antes da contração. Um exemplo agora de uma palavra contrata composta, um substantivo contrato composto. As terminações são as mesmas dos não compostos, dos simples. Nós temos de atentar, como sempre, apenas para o nominativo, vocativo e acusativo do singular. As demais terminações serão idênticas às terminações não contratas. Então, periplos, periplo, periplum. Os demais casos têm as terminações, como foi dito, idênticas aos não contratos. O que importa para as palavras compostas é a acentuação. As palavras compostas, elas são sempre paroxítonas. Então, periplos, periplo, periplum, periplo, e assim se mantém ao longo de toda a declinação. Um outro exemplo de uma palavra contrata, agora uma palavra neutra, que é a palavra ostun, que significa osso. De novo, nós temos de atentar apenas para o nominativo, vocativo e acusativo do singular, como se trata de uma palavra neutra. Os três casos serão iguais entre si, ostun, ostun e ostun. O resto da declinação segue a segunda declinação não contrata. Como se trata de uma palavra simples, a palavra será perispômena em toda a declinação, com exceção, de novo, do dual, do nominativo, vocativo e acusativo do dual. Mais um exemplo de uma palavra contrata, a palavra canun, que significa sexto, sexta. É uma palavra neutra. Nós temos, de novo, de atentar apenas para os três casos iguais do singular. São os casos em que as terminações serão diferentes das dos não contratos. Canun, canun, canun. Se fosse não contrato, seria com omicron nu, on. Mas como é contrato, é canun, canun, canun. As demais terminações são idênticas às terminações dos neutros não contratos. Como é uma palavra simples, é uma palavra perispômena, com exceção, de novo, dos três casos do dual, nominativo, vocativo e acusativo, que são casos em que a palavra é oxítona. Vamos agora considerar as terminações da declinação ática e, em seguida, vamos abordar alguns exemplos desse tipo de declinação. Há uma regra pragmática que, na verdade, não retrata nenhum fenômeno linguístico que tenha, de fato, ocorrido, mas é uma regra meramente pragmática de que nós lançamos mão para declinar substantivos da declinação ática. Em que consiste essa regra? Nós tomamos o substantivo até o ômega, como se o ômega fizesse parte do tema do substantivo. Então, tomamos o substantivo até o ômega, acrescentamos a esse substantivo todas as terminações não contratas da segunda declinação e eliminamos dessas terminações as vogais, mantendo apenas as consoantes. A única vogal que não é eliminada é o iota, que se subscreve. Duas observações com relação a essa regra. Primeiro, o vocativo singular é idêntico ao nominativo singular. Então, o vocativo singular não é em epsilon. Segunda observação. Os três casos iguais do neutro plural têm a terminação EA, epsilon alfa. Então, essas são as duas reservas a serem feitas com relação a essa regra prática.
De resto, a regra vale. Nominativo singular. Nós tomamos a palavra até o substantivo, até o ômega, acrescentamos a terminação não contrata. Qual é a terminação não contrata? Os, omicron, sigma. Eliminamos o omicron e mantemos o sigma. O vocativo é igual ao nominativo, no caso dos substantivos da declinação ática. Para o acusativo, utilizamos a mesma regra. Tomamos a palavra até o ômega, acrescentamos a terminação on, omicron, nu, e eliminamos o omicron. O mesmo vale para o genitivo, mantemos a palavra até o ômega, acrescentamos a terminação u, omicron, y. Como se trata de duas vogais, cortamos as duas vogais, fica apenas o ômega. No caso do dativo, fazemos a mesma coisa, acrescentamos a terminação ômega iota subscrito, cortamos o ômega, porque é uma vogal, e mantemos o iota subscrito. Então, isso vai valer para todos os números e casos da declinação ática, com duas exceções já mencionadas: o vocativo singular, que assume a forma do nominativo singular, e os três casos que têm formas iguais do neutro plural, cuja terminação será ea, epsilon, alfa. Consideremos agora alguns exemplos da declinação ática. Neos, que significa templo. Então, nominativo, neos, se nós utilizamos aquela regra pragmática, nós tomamos a palavra até o ômega, acrescentamos o omicron e sigma, cortamos o omicron, então sobra o sigma, neos. O vocativo coincide com o nominativo, acusativo neon, genitivo neo, dativo neo, e assim vai, uma palavra que não causa problemas na declinação. Declinação do dativo genitivo do dual, neon, né? Se nós acrescentamos a terminação oin com omicron, iota, nu, o que acontece? O omicron é cortado, iota subscreve-se e mantém-se o nu. Vamos ver um outro exemplo. Kalos, que significa corda. Declinação também sem problemas. Acrescenta-se o omicron e sigma ao tema indo até o ômega, corta-se o omicron, resta o sigma, vocativo idêntico ao nominativo, acusativo procede-se do mesmo modo, acrescenta-se omicron nu, corta-se o omicron, sobra o nu. No caso do genitivo, corta-se tanto o omicron quanto o y da terminação, sobra o ômega. No caso do dativo, a terminação é ômega iota subscrito, corta-se o ômega, acresce-se o iota. Enfim, sem quaisquer novidades também. Lagos significa lebre, é uma palavra que pode ser oxítona ou perispômena no nominativo, vocativo e acusativo dos três números. No genitivo e no dativo dos três números, ela é sempre perispômena. Também, para declinar-se essa palavra, procede-se do mesmo modo. Mantém-se a palavra até o ômega e acrescentam-se as terminações não contratas da segunda declinação. Cortam-se as vogais e mantém-se as consoantes e o iota é subscrito. Reos significa aurora. É uma palavra que, na verdade, não pertence à segunda declinação.
ela tem tema em os, em omicron, sigma. O sigma dessa palavra não é terminação, faz parte do tema. É uma palavra que pertence à terceira declinação, em sibilante. No entanto, algumas formas são tomadas analogicamente à declinação ática. Essa palavra não só tem singular, não tem plural ou dual. Bom, com isso concluímos a apresentação dos exemplos de palavras declinadas da segunda declinação. A partir do próximo vídeo começaremos a terceira declinação nominal.